pionarias, nós temos laçadas fixas que podem ser utilizadas para como nós de salvamento, para termos apenas uma laçada que nós queremos que se mantenha com a mesma dimensão, com o mesmo diâmetro. Portanto, vamos ver que tipos de alternativas é que temos para fazer estes nós e em que condições eles são aplicados. Agora, em relação a laçadas fixas, temos aqui o nó de azelha. O nó de azelha, pelo próprio nome indica, é um nó simples, é uma laçada fixa simples, que depois é difícil de desmanchar sobre muita tensão. Portanto, dividimos a espia a meio, temos aqui uma laçada e vamos apenas fazer um nó simples com a espia dobrada. E temos aqui o nó de azelha. É azelha porque depois é difícil de se desmanchar, mas temos uma laçada fixa. Outra laçada fixa, temos o nó de sirga ou nó de pega. Então, o que fazemos é, fazemos aqui uma laçada desta forma. Isto não é um nó simples, ou seja, ela não está entrelaçada, como podem ver. E agora o que fazemos é só passar aqui no meio e temos o nó de sirga, que é uma laçada fixa, ela não escorrega nem para um lado nem para o outro. Podemos colocar um pau aqui e ajustar o nó. E pronto, e temos aqui uma laçada fixa. Isto pode ser utilizado para fazer uma escada, por exemplo, em que temos duas espias, fazemos o nó de pega aqui, outro aqui, e podemos ter vários ao longo de toda a espia. E é este o nó de sirga. Só desmanchar, fazer de novo. Portanto, damos uma volta, não entrelaçamos, e agora passamos esta parte por baixo e por cima e temos o nó de sirga. Fica neste formato assim. Vamos agora falar de outra laçada fixa, que é o nó de borboleta, muito utilizado em escalada. Então o que é que fazemos? Temos a nossa espia, não interessa se ela está ancorada ou não, nós queremos fazer uma laçada fixa no meio da nossa espia. Então, o que é que fazemos? Damos uma volta. Ok, então temos aqui 3 voltas à nossa mão. E o que é que fazemos? Vamos pegar nesta ponta e vamos dar a volta por trás desta e passar assim. E agora apertamos e temos o nó de borboleta. E não precisamos de ter acesso ao chicote para ser feito este nó. Então, passo a espia assim, ou o cabo, não interessa, outra volta. Então vou pegar nesta aqui, portanto vou pegar nesta, dar a volta por cima e entrar por baixo e puxar, ok? E agora dou a volta e já está o nó feito. Só tenho então agora que não deixar que a laçada fuja. E tenho o nó de borboleta. Agora vamos falar de outra laçada fixa, que é o nó de estribo. Então o nó de estribo, o que é que fazemos? Também é uma laçada, como disse, fixa, e que depois é fácil de se poder desmanchar. Portanto, então dividimos a espia a meio, dobramos, ficamos assim com 2 orelhas, colocamos uma volta sobre a outra e vamos agora passar assim aqui a meio. Ajeitamos o nó e ficamos com 2 nós de correr, um para cada lado. Então, quando criamos tensão, estes dois nós apertam-se a si mesmos. E depois, para desmanchar, é puxar e depois desmanchar. Portanto, temos aqui uma laçada
fixa, que depois é fácil de desmanchar mesmo sobre tensão, porque são dois nós de correr, um no sentido contrário do outro. Portanto, duas orelhas, assim, colocamos uma por cima da outra, e depois é com o polegar empurrar e passar aqui a meio. Temos o nó de estribo e depois ele aperta sobre si mesmo. Para desmanchar é só puxar e, tá o nó, e podemos desmanchar o nó facilmente. Outra laçada fixa é o 8 duplo. Então dobramos a espia a meio e vamos fazer o nó de 8 desta forma. Passamos aqui a meio, penteamos bem o nó. Pentear é colocar as espias paralelamente e pronto, e temos aqui uma laçada fixa. Também muito utilizado para depois em escalada, para pôr um mosquetão. Pronto. E aqui temos, fica neste formato assim. Bem, temos então o nó de 8 com duas laçadas. Este nó pode ser um nó de salvamento, como pode ser até mesmo um nó para termos dois pontos de ancoragem, por isso estas duas laçadas fixas. Portanto, dividimos a espia a meio, vou fazer o nó mais aqui a meio da espia para ter espaço, porque eu quero as duas laçadas grandes. Portanto, vou fazer o nó de 8 duplo. Okay. Portanto, o nó de 8 está aqui. Okay. E agora o que é que eu faço? Vou então pegar na laçada, voltar atrás e vou passar as outras duas laçadas a meio e venho com esta laçada aqui atrás. Penteamos muito bem o nó. Mais uma vez, pentear significa ter as espias todas paralelas para depois, se for necessário desmanchar, ser mais fácil. Portanto, tenho aqui o nó de 8 com duas laçadas, portanto isto pode servir ou para alguém colocar as pernas aqui e os braços aqui, ou então ter dois pontos de ancoragem. Vamos agora falar de outra laçada fixa que é utilizada em salvamento, que se chama o lais de guia. Portanto, vamos imaginar que eu tenho aqui uma espia ancorada aqui nesta árvore e preciso de fazer este nó para depois laçar a um poço para tirar de lá alguém, ou alguém está numa ravina e é preciso içá-lo e é necessário fazer um nó, uma laçada fixa que fica em volta da pessoa que vamos salvar. Então, o nó é feito da seguinte forma. Portanto, fazemos aqui uma volta, passamos a espia em torno do nosso corpo e o que é que fazemos? Vamos passar por dentro, desta forma, dar a volta e voltar a entrar. E aqui temos o lais de guia feito. De forma em que ele está ancorado. Podemos fazê-lo de outra forma, mas esta é aquela que tem mais utilização, ou então podemos fazer só fazendo assim e depois passar a espia pelo meio, isto é o lais de guia, e ficamos com uma laçada fixa. Outro nó de salvamento, que também é uma laçada fixa, que é o lais de guia duplo. Portanto, este nó é muito similar com o lais de guia simples, ou seja, temos a espia dobrada a meio, damos uma volta aqui, ou seja, desta forma, passo por baixo e posso passar aqui e fico então
colagem de guia duplo. Mas, se estas pontas estiverem ancoradas, eu não posso fazer isto. Portanto, o que eu terei de fazer, neste caso, se elas estiverem ancoradas, então em vez de passar por cima, eu vou passar as duas laçadas, ou seja, passo esta laçada aqui, passo as outras duas a meio, e então, ou seja, isto continua ancorado, portanto, ou seja, não podia passar por cima da árvore. O que eu dei foi a volta ao contrário, vou explicar de novo. Portanto, tenho aqui as duas laçadas. O que eu vou fazer é pegar, passá-las a meio e depois apertar cuidadosamente para que o nó fique bem penteado e fixo. E isto é o laje de guia duplo. Bem, vamos falar sobre o laje de guia português, que é um nó de salvamento. Então vamos imaginar que temos uma espia ou um cabo ancorado a uma árvore e queremos então salvar alguém que está dentro de um poço ou numa ravina e queremos lançar-lhe uma corda para ele poder então subir e ser salvo. Então neste caso usamos o laje de guia português, é muito similar com o laje de guia duplo, mas as laçadas são ajustáveis. Então vou dar aqui uma volta. E quando vou passar a segunda vez, vou passar aqui no meio, passando o chicote aqui no meio, dou outra volta e da segunda vez passo aqui, dou a volta à espia que está ancorada e depois vou ajustar o nó. E vai ficar neste formato assim. Desta forma tenho duas laçadas, elas são ajustáveis, ou seja, fiquei agora com uma laçada mais pequena e quando está sob tensão elas não se mexem. Vou então repetir. Então, tenho aqui os meus dedos, dou uma volta, vou então pegar no chicote, vou passar por trás, uma vez, na segunda vez, quando passo, dou a volta e volto a colocar dentro. E quando ajusto tenho que garantir que o nó fica bem ajustado, para garantir a segurança. Pronto, este é o laje de guia português. Vamos agora fazer outra laçada fixa e um nó de salvamento, que é o laje de guia espanhol. Então, dobramos agora aqui a nossa espia para baixo, ficamos assim aqui com duas orelhas. Colocamos uma volta por cima da outra e depois seguramos aqui e aqui com os nossos polegares e vamos dobrar. E vamos ficar com estas quatro orelhas aqui. E o que é que se faz? Coloca-se esta laçada aqui, a outra na outra e então ficamos com duas laçadas fixas ou então dois pontos de ancoragem. Então, repetindo, damos a volta para trás, ficamos então com estas duas orelhas, colocamos uma por cima da outra e depois o importante aqui é segurar com o polegar, aqui também, dobrar, não deixar que estas duas voltas escapem, colocar aqui a meio uma, colocar aqui a outra e depois é só puxar e ficamos então com duas laçadas fixas. Vamos agora falar de uma laçada fixa, ou seja, duas, que é a cadeira de bombeiro, que é um nó de salvação.
e que se inicia com a encapeladura dupla. Pronto, a encapeladura dupla é uma laçada corrediça, mas com a cadeira de bombeiro. Depois temos o nó feito. O que temos de fazer é damos uma volta, garantindo que esta parte da espia fica para dentro, e depois colocamos a laçada no meio, ajustamos o nó. Do outro lado fazemos o mesmo, garantindo que esta está na parte de dentro, ou seja, e de uma laçada corrediça fazemos uma laçada fixa, depois apertamos e ficamos então com duas laçadas fixas, que serve para içar alguém, colocando as pernas aqui e depois os braços ficarão então aqui, ou seja, o tronco, e temos duas laçadas fixas que também pode servir para ancoragem. E depois é fácil de desmanchar mesmo sobre muita tensão, porque não há nenhum nó, é só mesmo voltas a morderem-se umas às outras e pronto, e é fácil de desmanchar. Bem, então vamos agora falar sobre outra laçada fixa, que é o nó de botija, que serve para segurar uma garrafa, um cantil, algo do género, à nossa cintura, à nossa mochila, o que for. Portanto, dobramos a espia a meio, vamos então dobrá-la para trás, ficamos então assim aqui com duas orelhas, dobramos, colocamos uma volta por cima da outra e ficamos aqui com um 8. Agora o que vamos fazer? Vamos entrelaçar, que é passar esta volta por baixo, vai entrar por cima neste buraco e vai passar aqui ao lado. Portanto, depois a seguir temos que ajeitar o nó, passando esta laçada para baixo e esta está em cima, e ficamos então com o nó de botija aqui. Então abrimos bem o nó, passamos sobre o gargalo do nosso cantil e depois apertamos e já podemos ter o nosso cantil seguro. Ok? Vou explicar mais uma vez como é que então se faz o nó. Okay, dobramos a espia, damos a volta para trás, tirar o cantil da frente, okay. Uma volta por cima da outra, ficamos aqui com um 8, e agora é passar para este lado, entrar no meio, aqui, e temos o nó de botija. E depois é colocar o gargalo aqui e apertar.